o melhor tipo de gordura para preparar os alimentos? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida em relação a esse tema. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like. Bom, pessoal, muita gente tem dúvida sobre qual seria o melhor tipo de gordura para cozinhar, né? Para grelhar os alimentos ou até mesmo para fazer frituras. Bom, antes de tudo, é importante a gente entender que quando a gente faz uma fritura, normalmente a gente acaba usando muita gordura, né? E essas gorduras que a gente utiliza, né? Seja lá um óleo vegetal, como óleo de soja, seja banha de porco, né? Elas têm bastante calorias. Mas sem entrar no mérito da quantidade de gordura que a gente vai utilizar no alimento, claro que isso é importante, né? Qual seria o melhor tipo de gordura, por exemplo, para a gente fazer um alimento grelhado, por exemplo? Ou utilizar em alguma preparação que a gente vai cozinhar, por exemplo, arroz, feijão, enfim, o que seja. Bom, pessoal, primeiro, antes da gente falar qual o melhor tipo de gordura, a gente precisa entender os diferentes tipos, os principais tipos de gordura que a gente tem nos alimentos, né? Por exemplo, aqui tem óleo de soja, né? O óleo de soja, ele é rico em gorduras mono e poliinsaturadas, né? E tem menos gordura saturada. Bom, então antes da gente falar das gorduras mono e poliinsaturadas, a gente precisa falar da gordura saturada. A gordura saturada é uma gordura que é mais estável em temperatura ambiente. É a gordura que a gente encontra, por exemplo, nos alimentos de origem animal e no óleo de coco também tem bastante gordura. Então essa gordura saturada, ela tem uma consistência sólida em temperatura ambiente, mas é um tipo de gordura que também, se consumida em grande quantidade, ela aumenta os níveis de colesterol LDL e isso pode aumentar o risco cardiovascular, porque quando você tem um colesterol LDL elevado, esse colesterol LDL elevado leva ao acúmulo de placas de gordura nas artérias. Então não é que a gordura saturada é uma vilã que tem que ser banida da dieta, mas ela deve ser consumida com moderação. Já o óleo de canola, por exemplo, o óleo de soja, né, e assim como o óleo de canola, eles não têm tanta gordura saturada. Eles são mais ricos nessas gorduras monoinsaturadas. A gordura monoinsaturada mais conhecida é o ômega 9, que tem abundância no azeite de oliva, e quase todos os alimentos têm ômega 9 em boa quantidade, mas os óleos vegetais eles também têm ômega 6, até mesmo ômega 3 tem aqui, né? Então, o ômega 6 e o ômega 3 são as gorduras poliinsaturadas. Em particular, o ômega 6, quando você diminui, por exemplo, a gordura saturada e aumenta o consumo de ômega 6, você tem uma redução dos níveis de colesterol LDL. Então, essa gordura ômega 6, ela acaba sendo mais saudável do que a gordura saturada, obviamente. O ômega 3, ele não tem esse potencial de reduzir o colesterol LDL. O ômega 3 ele pode reduzir os triglicerídeos. É diferente, muita gente faz confusão e acha que o ômega 3 é um potente redutor do colesterol ou que o ômega 3 pode aumentar o colesterol bom, o HDL. Mas na verdade, o ômega 3 ele só reduz os triglicerídeos, que obviamente para quem tem um triglicerídeo alto é um efeito interessante. Além de, obviamente, ter outros benefícios para a saúde cardiovascular. Mas entre os tipos de gorduras saudáveis, ômega 9, ômega 6 e ômega 3, o ômega 6 é o que mais reduz o colesterol LDL, inclusive reduz mais que o ômega 9. Então, o óleo de canola, o óleo de soja, eles são ricos em ômega 6. Os outros óleos vegetais não tropicais, como óleo de girassol, óleo de milho, também são ricos em ômega 6. E apesar do ômega 6 ter fama de ser inflamatório, tem muita gente que fala que o ômega 6 é inflamatório. Por quê? Porque o ômega 6 no nosso organismo, ele pode sim gerar algumas substâncias inflamatórias, mas ele também gera substâncias anti-inflamatórias, que acaba compensando isso. Então não há prova que em estudos em humanos que consumir o ômega 6 possa aumentar a inflamação do organismo. Então isso é uma extrapolação baseada em bioquímica de boteco de muitos médicos charlatões que tem por aí. Mas o ômega 6, pessoal, ele não é inflamatório. É um equívoco falar que o ômega 6 é inflamatório. Bom,
Então, quando a gente fala qual seria a melhor gordura para cozinhar, a gente tem que pensar o seguinte: os óleos vegetais, por eles serem mais ricos em gorduras saudáveis, mono e poliinsaturadas, eles seriam uma opção melhor para grelhar os alimentos. Obviamente não é interessante você ficar comendo alimentos imersos, né, fritos, como salgado, enfim. A gente está falando de alguém que vai grelhar uma carne, que vai usar o óleo na salada ou em outro preparo de outros alimentos. Agora, quer dizer que você não pode usar banha de porco, óleo de coco, enfim. Você pode até usar esse tipo de gordura, mas não é a mais recomendada para você preparar os alimentos, porque esse tipo de gordura, a banha de porco, ela é rica em gordura saturada. O óleo de coco também é rico em gordura saturada. E se você tiver muita gordura saturada na sua dieta, você pode aumentar os níveis de colesterol LDL, né? Mas quanto seria essa quantidade de gordura saturada? A recomendação das organizações de saúde é que você não ultrapasse 10% das calorias em gordura saturada. Então, se você tem uma dieta que você consome 2.500 calorias, isso seria mais ou menos 250 calorias de gordura saturada. Mas é muito importante a gente entender que se o indivíduo ele tem um perfil lipídico muito alterado, por exemplo, uma pessoa que tem um LDL alto, colesterol ruim, né, e um HDL baixo, por exemplo, ou um triglicerídeo alto, é óbvio que essa pessoa deve consumir menos de 10% das calorias. Para indivíduos com risco cardiovascular, a recomendação é que a gordura saturada fique abaixo de 7% das calorias da dieta. Claro que algumas pessoas podem consumir um teor alto de gordura saturada, às vezes passando de 10%, e não necessariamente o colesterol dessa pessoa vai dar muito alto, porque o colesterol também tem influência genética e tem influência de outros fatores, não é só a gordura saturada que pode aumentar o colesterol LDL, a gordura trans pode aumentar o colesterol LDL, o indivíduo comer muito carboidrato refinado. Então, a pior combinação de alimentos que tende a promover uma redução do colesterol são os alimentos ricos em carboidratos refinados, farinha branca, e alimentos ricos em gordura saturada e gordura trans. Então, quando você tem, por exemplo, um salgado frito, um biscoito recheado, esses alimentos, eles não são um problema só por causa do carboidrato refinado que está ali, o açúcar, a farinha branca, mas também pelo teor de gordura saturada e muitas vezes gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada. Pessoal, o óleo de soja que você compra no mercado, ele não é gordura vegetal hidrogenada. Quem fala isso demonstra publicamente ignorância, né? O óleo vegetal, a gordura vegetal hidrogenada, feita pela indústria, ela pode ser feita a partir dos óleos vegetais, mas esse óleo que a gente compra no mercado, ele não é gordura vegetal hidrogenada. E você aquecer o óleo não vai ser um problema normalmente, porque o ponto de fumaça, o ponto de queima do óleo, ele é muito alto. O óleo de soja, por exemplo, tem um ponto de fumaça que é maior de 230 graus. Então ele é bem estável para você grelhar os alimentos. Não há um risco em fazer isso, tá? Então o próprio azeite de oliva você pode utilizar para grelhar os alimentos. Ele não tem um ponto de fumaça tão alto como o óleo de soja, mas ainda assim para fazer alimentos grelhados não tem problema. Ele não vai perder as propriedades dele, no máximo vai afetar o sabor do óleo. O mais importante é que você não pode ficar reaproveitando esse óleo vegetal, porque isso sim vai gerar uma queima do óleo. Mas os óleos vegetais são opções mais saudáveis do que usar gordura animal para fritura, porque a gordura animal é rica em gordura saturada e muita gordura saturada na sua alimentação pode aumentar os seus níveis de colesterol e o seu risco cardiovascular. Então é mais seguro que você prefira as gorduras vegetais. É claro que aqui eu não estou falando do óleo de coco, porque o óleo de coco é uma gordura vegetal rica em gordura saturada. Então, você pode até consumir gordura saturada na sua dieta, mas é preciso consumir com moderação. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E um grande abraço.